Olá pessoal, hoje na nossa entrevista nós vamos conversar com Alceu Dalimoli, ele que é presidente da cooperativa Nova Aliança, e a gente vai falar sobre a questão do cooperativismo, uma entrevista bem legal, bem interessante a respeito desse assunto na Semana do Cooperativismo aqui na Vale Feliz. Então, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, compartilhe essa entrevista com os seus contatos e siga a Vale Feliz em todas as redes sociais. Seguindo a nossa série de entrevistas sobre a Semana do Cooperativismo aqui na Rádio Vale Feliz, hoje nós vamos conversar com o senhor Alceu Dalimoli, ele que é presidente da cooperativa Nova Aliança, a cooperativa Nova Aliança que tem 92 anos e ela é fruto de uma fusão de cooperativas, Alceu. Então, primeiro, para a gente iniciar a nossa entrevista, a gente pode destacar, né, o cooperativismo, o associativismo, mas também acontece de cooperativas se juntarem. Também são questões que são importantes a gente comentar dentro do cooperativismo, que isso existe também. É um prazer conversar com o senhor aqui no nosso Espaço de Entrevistas hoje, falando também sobre o cooperativismo. Muito obrigado, bom dia. Isso, Arthur, realmente é um processo bastante importante, esse processo de união de cooperativas, de unificação de estruturas, enfim. Pena que acontece pouco, né? Nós precisaríamos que fosse mais frequente essas unificações, e a Nova Aliança tem uma característica bem distinta, porque uma das 5 cooperativas que fizeram parte da Nova Aliança nessa construção, lá em 1935, 36, um pouco depois, a cooperativa aqui de Flores da Cunha, tinham 5 cooperativas que também se uniram, se unificaram e formaram a cooperativa Santo Antônio, né? Então, a história se repete. Lá atrás, deram a cooperativa maior que tinha dentro dessas 5 era a cooperativa Trentino, mas deram o nome de Santo Antônio pela questão religiosa, né? Então, isso aconteceu lá atrás, aconteceu agora em 2010 com essa união da Nova Aliança, enfim, com essas 5 cooperativas, que daí transcendeu o município de Flores da Cunha, né? Você tem 2 cooperativas que eram de Caxias, a São Vítor e a Aliança. Nós temos 2 aqui de Flores da Cunha, São Pedro e Santo Antônio, e uma de Farroupilha, que é a linha Jacinto. E essas 5 cooperativas, lá em 2008, naquele momento de crise, entendeu que era mais inteligente a gente unir as forças que nós tínhamos e começar um processo com uma planta nova. Naquele momento, o suco de uva era um produto que tinha uma grande aceitação no mercado, e a gente construiu uma planta, então, dentro dos padrões, porque todas as cooperativas que faziam parte dessas 5, elas precisavam, essas 5, enfim, elas precisavam de investimentos, seja no que diz respeito às normas, seja normas legais, ambientais, contábeis, enfim, era um momento de grande transformação que todas iam ter que fazer investimentos. E aí a gente acabou, um sopro de inteligência aí, a gente acabou fazendo um processo só grande, que custou caro, custou mais de 100 milhões, a gente está pagando com as duras penas esse investimento, mas com certeza se não tivéssemos feito, provavelmente algumas dessas teriam ficado pelo caminho. Então é um processo que a gente pesquisou, olhou em outros lugares, em outros países, enfim, modelos de associativismo que acabam, em virtude das dificuldades de mercado, acabam se unindo para criar mais sinergia, mais força para enfrentar o mercado. Então, é um projeto que a gente tem um carinho muito grande, ele já tem mais de 10 anos, então quando começamos esse processo, estávamos lá com 80 anos de idade, essas cooperativas, hoje estão com mais de 90, né? Hoje a gente ainda fala das cooperativas, mas a gente é uma cooperativa só, com 700 sócios e algumas filiais, sim. A gente vem, de alguma forma, desmobilizando essas filiais, colocando para o mercado, né, colocando à venda, porque não existe mais a necessidade de tantas filiais. Então, hoje nós temos imóveis bem localizados no centro das cidades, aí à disposição do mercado, né? E a nossa planta aqui em Flores da Cunha, ela, junto com a de Farroupilha, ela consegue receber aí uns 40, 50 milhões de quilos de uva. Temos
uma pequena filial em Santana do Livramento, que a gente faz os vinhos, produz as uvas e faz os vinhos finos, juntamente com a filial de Farroupilha, que tem uvas de Farroupilha e Pinto Bandeiras, mais voltadas para os espumantes, mas também para vinhos. Então, esse projeto é um projeto que, de alguma forma, deu a condição de muitos associados dentro dessas cooperativas que não tinham assistência técnica, ter uma assistência técnica de qualidade. De alguma forma, a gente uniformizou o recebimento da uva. Hoje nós temos todos os nossos cooperados com caderno de campo, com mapeamento dos vinhedos, enfim, um trabalho bastante próximo da área técnica, seja no acompanhamento, no uso dos agroquímicos, na adubação. Então, houve ali um ganho de qualidade no produto final muito significativo, desde investimentos também no que diz respeito ao processamento da uva, né, que a gente, além da planta que nós temos aqui em Flores da Cunha, em Farroupilha, a gente fez investimentos no processamento da uva, então a gente ganhou qualidade também lá. Então foi um processo que ele dá um certo trabalho, mas ele tem sim os motivos para a gente ficar feliz com o que aconteceu. Interessante a gente fazer um paralelo, né? Nova Petrópolis, Sicredi pioneira, completando 120 anos, e os outros municípios da Serra, como por exemplo Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, são municípios que são de mais origem italiana, né? Nova Petrópolis é mais etnia alemã. E a gente pode justamente citar que o cooperativismo, ele já está há mais de 100 anos praticamente, ou há 100 anos praticamente, nessas duas regiões distintas. Então, o que a gente pode justamente traçar um paralelo entre essas questões, a importância do cooperativismo para o desenvolvimento dos municípios, que são municípios que justamente têm uma economia muito forte. Eu não tenho dúvida, Arthur, que o cooperativismo, especialmente dentro do setor agropecuário e da pequena propriedade, ele é fundamental, né? Então, aonde você tem, em todo o mundo, onde você tem pequena propriedade, você tem o associativismo ou o cooperativismo como uma ferramenta para essas pessoas. O que nos alegra, porque o cooperativismo, ele no nosso país, ele era muito voltado ao agricultor, ao colono, né? Hoje ele já transcende, hoje ele já está na questão urbana, ele já começa a se tornar efetivamente uma ferramenta que pode dar grandes benefícios à comunidade, no modo geral. É um modelo socioeconômico que nós tínhamos uma dificuldade muito grande de alguma forma, promovê-lo, porque as ferramentas que nós tínhamos também eram poucas. Hoje, estando no meio urbano, com a rapidez que tem hoje as comunicações, a gente consegue atingir muito mais pessoas, e quem começa a entender um pouco do cooperativismo percebe que existe ali um modelo socioeconômico que ele é um gerador de riqueza, de renda, e não um concentrador de riqueza. Então, isso a tendência natural é que cresça, e que cresça muito nos próximos anos dentro do segmento urbano. No campo, o pessoal já entendeu, né? Pequenos e médios produtores já entenderam que é uma alternativa viável e muito importante. Agora ele começa a entrar na cidade, que foi de onde ele saiu, né? Se a gente voltar aí às origens, aqueles pobres trabalhadores lá de Rochdale acabaram usando o cooperativismo como uma ferramenta de sobrevivência, né? Era ali que eles conseguiam buscar um recurso para poder, dentro da sua cooperativa de consumo lá, poder comer. Então, eu acho que está voltando e deverá, nos próximos anos, ter um crescimento exponencial. Como a gente já vê no crédito, né, um belo crescimento, a gente, com certeza, tem possibilidade de crescer em outros ramos do cooperativismo dentro do segmento urbano. É interessante a gente falar isso, porque são perspectivas
justamente da questão do cooperativismo. E na nossa região, como eu havia comentado antes, o senhor também comentou muito bem, o cooperativismo é algo que já está enraizado, né. Então o que que o senhor espera? O que que, né, além dessas questões do cooperativismo voltar, também para o setor urbano, né, o que que o senhor espera para o ramo da cooperativa Nova Aliança, para esse ramo também, sobre a questão do cooperativismo? Bem, a gente trabalha o cooperativismo dentro dos seus princípios, tem sempre a questão da educação e da formação e da informação, então você tem que é um eterno trabalho, você tem que de alguma forma a cooperativa tem que ser transparente, ela tem que levar as informações para o seu associado, ela o associado tem que se sentir parte do processo, é uma coisa que quando a cooperativa cresce se torna mais difícil, então quando você tem uma cooperativa de 120 sócios, você consegue fazer reuniões com todos. Quando você tem uma cooperativa de 300, de 500 ou de 100, 200, 200 mil, aí começa a ficar um pouco mais difícil, mas você tem que buscar ferramentas para que o associado entenda e se entenda parte desse processo. Esse é o grande desafio, eu acredito que para os próximos anos, porque essa ferramenta é uma ferramenta que dá resultado, funciona, é um modelo que, de novo, ele gera e distribui a riqueza, ele não concentra, porém, as pessoas têm que entendê-lo. Acho que hoje um dos grandes, acho que o grande hoje problema do cooperativismo ainda é a falta de conhecimento. Então, as mídias sociais, esse trabalho que é feito, muito bem feito pelo sistema de crédito, que vai trazendo mais pessoas para dentro do sistema, eu acho que hoje é onde nós temos o maior número de associados crescentes, né? Então, por incrível que pareça, esse movimento do crédito ajuda pela educação e pela informação os outros ramos do cooperativismo. Então, é muito importante. Nós estamos, dentro da cooperativa, trabalhando a questão da governança, cursos para futuros conselheiros, para jovens, para as mulheres, enfim, um processo que é um desafio que nós temos muito grande, é trazer a mulher para a cooperativa. Infelizmente, ainda existe um número dentro das agropecuárias muito pequeno, então a gente precisa melhorar esse número. A gente sabe que a mulher na propriedade, na pequena propriedade, é um alicerce daquela propriedade, então ela tem que estar também na cooperativa, então é um processo que leva um tempo, mas tem que ser trabalhado. Então, a expectativa, apesar da economia, apesar dos problemas que a gente tem, ela é muito positiva. A gente acredita que esse segmento agropecuário vai crescer muito nos próximos anos, e vai ter que ser por intermédio do cooperativismo. Nós aqui em Caxias, em Flores da Cunha, nós já tivemos essa experiência. O setor vitivinícola aqui era muito rico, muito forte, e no momento que bateu a crise, grandes vinícolas desapareceram. Os investidores tiram o dinheiro do segmento e colocam em outro. O produtor de uva ele não tem o que fazer, ele produz uva, então as cooperativas continuaram. Então, se você olhar um pouco para a história de Caxias, Caxias era a cidade da uva, né? Caxias, festa da uva. As grandes vinícolas de Caxias todas fecharam. As cooperativas, elas ainda estão, vamos lá, a Nova Aliança e a Aliança e a São Vito veio para Flores da Cunha, mas os nossos cooperados ainda estão em Caxias do Sul. Então, a diferença de uma empresa de capital que você percebe uma dificuldade, ele tira o recurso e coloca em outro lugar. O dono do nosso negócio produz uva, então nós temos de fazer isso dar certo. Então, essa é uma das grandes diferenças do nosso modelo socioeconômico para o modelo do proprietário, enfim, da indústria vinícola ou de qualquer outra, né? Enfim, do banco com a cooperativa e assim por diante. Tá certo. Parabéns pelo trabalho realizado, pelas ações realizadas. Muito obrigado por conversar conosco novamente, sobre cooperativismo, na Semana do Cooperativismo. A gente já tinha feito também uma conversa no ano anterior, mas é sempre bom aprender, é sempre bom trazer informações para os nossos ouvintes a respeito do cooperativismo, que é muito importante. Muito obrigado ao seu, e nós estamos sempre à disposição aqui na Rádio Vale Feliz. Obrigado, Arthur, sempre à disposição. É um prazer falar com vocês aí da Vale Feliz. Tá certo. Então, hoje na nossa entrevista, nós conversamos com o presidente da cooperativa Nova Aliança, Alceu Dalimoli.